meditando na palavra. O título, meditação diária. O título é Daniel, segunda, e a interpretação historicista. Aleluia. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2, escrevendo uma das profecias mais poderosas de toda a humanidade. Uma das profecias há mais de 500 anos antes de Cristo. O profeta predisse a história mundial. Aleluia. Começando em seu próprio templo, na Babilônia, e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma das nações da Europa moderna, como existem até hoje. Na verdade, refletindo-se as nações europeias, a profecia diz, aleluia, que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão uns aos outros. Assim como o ferro não se mistura com o barro, Daniel 2,43, essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes plebeus, elas permanecem divididas. Aleluia. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome, tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente, originou-se em 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra. E então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome para Casa de Windsor. Aleluia. Todas as profecias de Daniel seguem o fundamento estabelecido por capítulo 2. O restante das profecias do livro, assim como da Daniel 2, apresenta título 2 e apresenta das profecias do livro, assim como Daniel 2, apresenta a sequência de um império mundial após o outro, até que Deus estabeleça a sequência de seu reino eterno. Ver Daniel 2,44. Em outras palavras, as profecias de que se cumprem ao longo da história, em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e determinando no futuro com o reino eterno de Deus. Essa é a interpretação historicista das profecias que se fundamenta no próprio texto bíblico. Esse entendimento é crucial para entender os eventos dos últimos dias, especialmente como são escritos no Apocalipse. Glória a Deus. Que mensagem, né? Então, aqui, por exemplo, ele nos explica que a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente originou-se em 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. Que nome complicado e feio e difícil. Mas o que é que ele quer explicar? A monarquia britânica, eles se juntavam com os alemães. Por quê? Por causa da guerra, né?
Mas ele relata aqui na mensagem que mesmo com os casamentos com pessoas diferentes, com pessoas do mesmo sangue, esse momento ele não ocorreu, porque veio sim a guerra. E o que significa a guerra? Povos em conflito, pessoas em apuros, soldados, milhares de soldados mortos, almas, vidas ceifadas, vidas inocentes, porque quando o homem ele é do exército, quando ele parte para a guerra, ele só tem uma certeza, duas certezas, ou ele volta ou ele fica. Se ele não voltar é porque ele ficou na espada. Você acha justo? Dois países e pessoas que se diz, porque muitos muitos não, é certo, são países de primeiro mundo. O que significa países de primeiro mundo? Né? Países que têm glória, né? Que têm tudo. Por que esses povos que têm tudo, eles são astutos de se mover, de proclamar guerras para ceifar vidas de inocente, de mãe, de pais, de cristão, de toda a raça humana. Quantas almas foram perdidas na guerra que está ali lá na... Eita, Jesus Cristo, só Deus, não gosto nem de falar o nome. Quantos soldados de um lado e do outro, da Ucrânia e da Rússia. Quantos soldados já foram ceifados? Milhares e milhares. Quanto dinheiro foram gastos naquela destruição? Que tem que construir tudo novamente, algo que já foi feito há anos atrás. Quanto tempo perdido? E por que tantas perdas? A gente pode chegar ao final? Ao finalmente, porque tantas perdas? Simples assim, irmão. É a moeda, é a ganância. Eles têm ganância por território, porque tem território que são ricos em minério. Tem países que têm muita riqueza no solo, nas águas. Então eles não estão nem aí para as vidas que foram ceifadas por soldados que vão ser mortos na guerra anunciada por causa da moeda. Mas estes homens que estão lá no topo, esses governantes, esses astutos, são astutos sim. Por quê? Eles têm vida eterna, O reinado deles são eterno, Muitos ficam 20 anos, 15 anos, 10 anos. Mas um dia o reinado dele acaba. Como o reinado o maior reinado do mundo foi da rainha da Inglaterra, Elizabeth. 70 anos ou foi mais de 70 anos reinando. O reinado mais longo de uma mulher. Eu vi uma reportagem que quanto dinheiro, quanta riqueza tem ali. Mas ela se foi. Ficou para quem? Para os herdeiros. Mas os herdeiros também não são eternos. Vai passando de vida em vida, de geração para geração, mas um dia a geração se finda, porque o único reino eterno é o reino da glória de Deus. E eles não têm noção do que significa uma guerra. Eles vão ter um preço. Eles vão ter um preço no dia do julgamento, na vinda de Cristo. Eles vão ser julgados por aquelas almas que partiram. Muitos partiram sem salvação, porque não tiveram tempo, não tiveram oportunidade de poder até ouvir a palavra, a volta de Cristo. Mas eles não tiveram tempo de se converter, porque eles estavam sob o domínio de um governo poderoso, de um presidente corrupto, um presidente sanguinário. Tem outro nome?
para um homem desse, que programa uma guerra e ali são ceifadas milhares e milhares de vidas? Tem outro nome? Se tiver, você põe aí no comentário. Ó, irmã, tem outro nome aqui, ó. Próxima pregação tu fala que ele é isso. Deixa aí seu comentário, é importante. Se você gostou da mensagem, envie essa mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar alguém que precisa se converter. Porque se você enviar essa mensagem neste momento, hoje, você pode alcançar, ele tenha tempo. Você pode alcançar um soldado que provavelmente ele está indo para a guerra e ele possa ter tempo de entregar os seus caminhos a Cristo e ter salvação. Porque se ele está numa guerra, ele está sob domínio do presidente. Ele é obrigado, o soldado tem obrigação de obedecer ao presidente, a autoridade maior na terra. Na terra, porque a autoridade maior é o reino dos céus, amém?